Emissão do Rádio Clube Português. A abrir esta hora de notícias, começamos com a anunciação de um golpe militar que derrubou o regime liberal republicano. Sem um projeto político claro, ou sem um consenso sobre o tipo de regime a inaugurar, os militares que depuseram a Primeira República e os políticos que os apoiavam apenas estavam de acordo num ponto: anular a hegemonia que o Partido Democrático exercia sobre as instituições. António de Oliveira Salazar tornou-se hoje Ministro das Finanças. Com a crise económica e a agitação política da Primeira República, a ditadura militar chamou o professor António de Oliveira Salazar para a pasta das Finanças. Salazar é o salvador da pátria. Após forte austeridade e rigoroso controle de contas, o Ministro das Finanças conseguiu um superávit, um milagre nas finanças públicas, logo no exercício económico de 1928. Iniciou-se hoje a campanha do trigo. Esta campanha pretende alargar as áreas destinadas ao cultivo de cereais, possibilitar o aumento da produção e ainda contribuir para a autossuficiência alimentar do país. Iniciou-se hoje a construção dos edifícios do Instituto Superior Técnico, cujo projeto tinha sido entregue a Porfírio Pardal Monteiro. Sob a direção de Eduardo Pacheco, a conclusão está prevista para o ano de 1926-27. Ato colonial português. Foi no passado dia 8 de julho de 1930 que, pelo decreto número 18.570, o ato colonial se tornou o primeiro documento constitucional do Estado Novo, numa altura em que Oliveira Salazar assume as funções do ministro interino das colónias. União Nacional. António de Oliveira Salazar, recusando o regresso ao parlamentarismo e à democracia da Primeira República, criou hoje a União Nacional, que visa o estabelecimento de um regime de partido único. E Salazar tornou-se presidente do Conselho dos Ministros. O Ministro das Finanças, o nosso salvador da pátria, ocupará o cargo de presidente do Conselho dos Ministros. Duarte Pacheco, o antigo Ministro da Instrução Pública, aceitou o convite para o cargo de Ministro das Obras Públicas e Comunicações por parte do Dr. António de Oliveira Salazar. E surgem os primeiros burburinhos acerca da nova Constituição que será assinada em 1933. Através desta Constituição, António de Oliveira Salazar irá criar o Estado Novo, uma ditadura antiliberal e anticomunista. O ministro propõe um Estado Novo que se oriente segundo os princípios conservadores: Deus, pátria e família. Toda a vida económica e social do país será organizada em corporações de nomeação e de direção estatal, sendo também um Estado corporativo. Mantendo as doutrinas coloniais que vingaram na Primeira República, segundo Salazar, Portugal afirmar-se-á como um Estado pluricontinental e multirracial. O poder executivo caberá ao Governo e ao Presidente da República. O poder legislativo pertencerá à Assembleia Nacional e o poder judicial será exercido pelos tribunais. Cria-se hoje a PVDE, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, foi criada pelo Decreto-Lei número 22.992 de 29 de agosto e pode considerar-se a primeira grande organização policial de natureza política do Estado Novo. O Estado Novo desenhou pela primeira vez as linhas e métodos gerais da sua política cultural através da criação do Secretariado de Propaganda Nacional, SPN, chefiado por António Ferro. A organização corporativa publicou hoje vários diplomas. O mais importante, o Estatuto do Trabalho Nacional, fixa os direitos e deveres dos trabalhadores e define o papel do Estado como árbitro nos conflitos de interesse entre trabalhadores e patronato. A Legião Portuguesa foi hoje fundada por proposta de João Botelho Muniz e criada oficialmente pelo Decreto-Lei de 30 de setembro de 1936, na sequência de ideias favoráveis à criação de uma instituição cujo objetivo seria defender o património espiritual da nação e a ameaça comunista. Foi hoje criada a Mocidade Portuguesa. A Mocidade Portuguesa é uma organização oficial juvenil integrada no Ministério da Educação Nacional e administrada por um Comissário Nacional que pretende enquadrar na mentalidade dos mais jovens os valores do nosso regime: Deus, pátria e família. Sob o lema Raparigas da Mocidade, o vosso dever é reagir contra tudo o que é mau. Vestir com orgulho o fato bem da mocidade. Ele fala por vós e diz aos que vêm quem vós sois. Verdadeiras raparigas, alegres e saudáveis, mas puras. Foi hoje criada a Mocidade Portuguesa Feminina.
Esta mocidade portuguesa, composta apenas por elementos femininos, tem como objetivo criar a nova mulher portuguesa. Boa esposa, boa mãe, boa doméstica, boa cristã e boa cidadã. Sempre pronta a contribuir para o bem comum, mas sempre longe da intervenção política. Deixado aos homens. Iniciou-se hoje uma guerra civil em Espanha. O general Francisco Franco insurgiu o exército contra o governo republicano. Na sequência do atentado a que Dr. Salazar sobreviveu, foi pedido a todos os cidadãos da nação portuguesa que rezassem as seguintes preces pelo nosso Salvador. Haja paz, ó Deus, pelo vosso poder e abundância nas nossas casas. Pelos merecimentos e preces da Rainha Santa Isabel, sede propício, Senhor, ao vosso povo. Oremos pelo nosso chefe Salazar, o Senhor o conserve e lhe conceda longa vida, e lhe dê felicidade sobre a terra, e não o abandone jamais às ciladas dos nossos inimigos. O presidente do Conselho de Ministros de Portugal, António de Oliveira Salazar, e o embaixador de Espanha, Nicolau Franco, assinaram hoje o Tratado de Amizade e Não Agressão luso-espanhola. Foi hoje inaugurada a Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Situada na Avenida de Berna, em Lisboa, esta igreja foi projetada pelo professor e arquiteto Pardal Monteiro e insere-se no movimento modernista que se vive intensamente no nosso país. Após a invasão da Polónia pela Alemanha e as subsequentes declarações de guerra de França e Grã-Bretanha, o mundo assiste agora a mais uma guerra mundial. Salazar fez um comunicado recentemente em que assumiu um papel de neutralidade face a Portugal na Segunda Guerra Mundial. A concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa de 1940 foi hoje assinada pelo Papado de Pio XII e pelo Governo do Estado Novo. Este tratado bilateral atribui um conjunto significativo de privilégios e benefícios para a Igreja Católica, a religião tradicional de Portugal. No sentido de comemorar o duplo centenário da independência, em 1140, e da restauração, em 1640, inaugurou-se hoje a maior exposição de sempre de Portugal, a Exposição do Mundo Português. A exposição foi inaugurada pelo chefe de Estado Marechal Carmona, acompanhado pelo presidente do Conselho Oliveira Salazar. Anunciamos agora a morte de Duarte Pacheco. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa e ministro das Obras Públicas faleceu no Hospital da Misericórdia em Setúbal na sequência de um acidente de automóvel. Ao longo da sua carreira, quer como professor ou estadista, Duarte Pacheco promoveu e revolucionou o sistema rodoviário de Portugal, para além das inúmeras construções de obras públicas que mandou executar, tais como a Marginal Lisboa-Cascais, o Estádio Nacional e a Fonte Luminosa em Lisboa. Anunciamos agora o fim da Segunda Guerra Mundial. O Japão assinou hoje formalmente, diante dos representantes das nações aliadas no Oriente, a rendição a bordo da USS Missouri, na Baía de Tóquio, colocando fim à Segunda Guerra Mundial e concedendo vitória aos aliados. O Secretariado Nacional de Informação, Turismo e Cultura Popular, SNI, substitui hoje o Secretariado de Propaganda Nacional, SPN. Este novo organismo público será responsável pela propaganda política, informação pública, comunicação social, turismo e ação cultural durante o regime do Estado Novo em Portugal. A PIDE, Polícia Internacional e Defesa do Estado, foi criada hoje pelo Decreto de Lei nº 35046. Substitui assim a PVD, Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, de quem herdou a estrutura, métodos e funções. A Organização Europeia de Cooperação Económica foi criada como resultado do auxílio dos Estados Unidos da América à Europa, através do Plano Marshall, e Portugal é um dos seus países cofundadores. Capas Negras é um filme português realizado por Armando de Miranda e com Alberto de Barbosa e José Galhardo. Os principais atores são Amália Rodrigues e Alberto Ribeiro. O filme estreou-se em maio de 1947 e bateu todos os recordes de exibição até então. Capas Negras esteve 22 semanas em cartaz, tornando-se assim no maior sucesso do cinema português. Amália obtém assim um enorme sucesso enquanto atriz e já se torna um nome português indispensável tanto no fado como no teatro e no cinema.
Portugal integra a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN ou NATO, que é uma organização internacional de colaboração militar criada enquanto suporte do Tratado do Atlântico Norte, assinado em Washington a 4 de abril de 1949. Acabamos hoje a nossa emissão de resumo de notícias principais ao longo do regime com a notícia de que António Egas Muniz foi galardoado com o Nobel de Fisiologia ou Medicina. Egas Muniz torna-se assim o primeiro português a receber o Nobel. Eu sou Joana Carvalho. E eu sou Raquel Filipe. Até amanhã.